Boa tarde, pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar de um filme que eu acho muito bacana. Eu gostei muito de assistir. Eu não tinha assistido ele ainda, eu já assisti há muito tempo, eu não lembro muito bem. Mas antes de falar sobre ele, eu tenho um assunto muito importante para poder falar com vocês. Eu trabalho com mentoria para desenvolvimento pessoal. É exatamente isso. Eu ensino técnicas para desenvolvimento pessoal, para você sair do estado que você está, chegar no próximo nível. Como que isso funciona? Hoje, domingo, às 3 horas da tarde, esse vídeo está indo para o ar. Eu estou divulgando ele também no Facebook, na minha página pessoal e no meu perfil. Todas as pessoas que assistirem esse vídeo, tiverem interesse ou conhecerem alguém que tenha interesse em aprender técnicas sobre oratória, marketing pessoal, como se apresentar em público, como se apresentar numa entrevista de emprego, desenvolvimento de habilidades, desenvolvimento de rotinas de trabalho e de hábitos para o seu desenvolvimento, chega debaixo desse vídeo no YouTube ou da publicação que você está vendo e coloca "eu quero". Eu vou entrar em contato com você por e-mail ou através do YouTube, alguma coisa nesse sentido, para que você possa se cadastrar na Masterclass de 3 aulas que eu vou passar na semana que vem. Ah, como assim semana que vem? Para poder facilitar para vocês. Como esse vídeo está no domingo, você vai ver essa publicação domingo e vai ter uma semana inteira, então segunda a sexta, para poder se cadastrar e assistir esse vídeo. Na sexta-feira, tá a data aqui bonitinha, eu vou colocar para vocês aberto para inscrição. Então, sexta-feira eu vou começar a responder todo mundo, eu vou verificar todo mundo, vou mandar um e-mail para todo mundo que entrou em contato comigo para poder falar que já está aberto as inscrições, que ele pode se inscrever, ele só precisa responder esse e-mail ou responder a mensagem que eu enviar com todas as informações de que ele quer fazer o curso e que ele está ciente de todos os dados, ok? Então, durante uma semana, esse vídeo sai domingo, 3 horas da tarde. Da segunda, que é o próximo dia, até sexta, vai ter divulgação de mensagens, informações através do meu Instagram, que tem o link aqui embaixo do YouTube. Então, se você está no Facebook, dá um corre lá no YouTube, que você vai ver o link do meu Instagram. Mas eu vou deixar ele aqui embaixo também, para vocês darem uma conferida, beleza? O link não, o nome do perfil, para ficar um pouco mais fácil e não ficar com muita informação na tela. A parte importante é isso. Você dá um corre lá no YouTube ou aqui no YouTube, coloca "eu quero" embaixo que eu vou mandar uma mensagem para você. Durante uma semana a divulgação, de sexta a domingo são as inscrições. É onde vocês confirmam que vocês querem essa aula. Beleza? Toda a dúvida foi esclarecida. Vocês têm uma ideia de que são 3 aulas e ela é gratuita. A única coisa que você precisa falar é que você quer assistir para poder participar. Vamos ao vídeo e uma segunda apresentação. Meu nome é Ivan, bem-vindos ao Duelos. Hoje vai ser um vídeo que eu gosto muito porque eu gosto de mitologia. Eu acho mitologia uma coisa muito legal. E a gente vai falar sobre uma mitologia muito interessante, foi criada, é de um livro, né? Que é sobre o Peter Pan. Só que hoje a gente vai falar sobre Pan, que o filme, se eu não me engano, só dá uma conferida aqui, Viagem à Terra do Nunca. Quem tem acima de 20 anos, com certeza já ouviu falar em Peter Pan. Quem é novinho, um pouco mais novo do que isso, já assistiu aquele filme do Peter Pan, que quem faz a dublagem do Peter, inclusive, ou do Peter, dependendo de se você quiser falar, se for traduzir para o português é Pedro mesmo. Não tem muita confusão não. Quanto a isso, você tem o Peter Pan, que foi dublado pelo Kaique Brito. Eu vou colocar chegar aqui para o lado, colocar a imagenzinha dele aqui, do filme, para vocês. E ele é muito legal, muito bacana. Só que todos os filmes contam aquela história que a gente já conhece, que já está super manjada. Nós temos de um lado Peter Pan, do outro lado o Capitão Gancho, o grande vilão, o grande pirata, o do gancho, que perdeu a mão numa luta com o Peter e o crocodilo comeu a mão dele e agora ele caça ele o tempo todo para o resto do corpo, para que ele quer comer o resto do Capitão Gancho. Levando isso em consideração, você tem uma divisão interessante, porque aqui vem o Capitão Gancho e os piratas, Peter Pan e os meninos perdidos.
que basicamente são os meninos que as mães, né, ele nasceu e elas deram ele para adoção, para alguma coisa, para algum lar, algo nesse sentido. Ele vai em busca dos meninos. A mitologia por trás de Peter Pan fala que ele estava no parque com a mãe dele e que a Sininho, que é a famosa Tinkerbell, a fadinha do coração de todos nós, chegou e pegou ele e levou para a Terra do Nunca, como se ele fosse sequestrado. E por algum motivo, a Terra do Nunca ela sempre agiu conforme os sentimentos do Peter. Basicamente, se ele está triste, a Terra do Nunca fica toda tensa. Se ele está feliz, a Terra do Nunca fica feliz. Tanto que tem uma cena nesse filme do Kaique Brito que eu achei muito legal. Porque a Terra do Nunca tá nublada, tá tensa, e tá todo mundo lá assim, beleza. Não tem nada, não tem nada. O Peter volta. Do que o Peter volta, as nuvens abrem o céu, aparece, as flores nascem de novo no lugar, o que eu achei assim, caramba, que exagero. As flores nascem e o Peter simplesmente, o gancho na realidade, né? Como tudo fica feliz, parece que a Terra do Nunca ela fica super feliz. O gancho vira na hora e fala, ele voltou. O Peter voltou. Eu tô com um efeito aqui nas minhas costas muito legais, que é por causa da janela que tá aqui do lado. Mas ok, ignorando essa luzinha aqui atrás, vamos lá. Eu acho isso muito legal, só que nunca teve uma mitologia por trás. É um pouco meio bizarro eu falar isso, porque ter mitologia por trás, teve. Existe mitologia da Terra do Nunca, que é a terra que você nunca envelhece. Tem aquela coisa meio bizarra do fato do gancho, ele tem envelhecido, né? Ele é velho, os piratas são velhos, os meninos perdidos sempre são novos. E tem uma coisa meio bizarra em um dos filmes muito antigo, que é o Peter Pan maior, eu esqueci o nome do ator, mas eu vou colocar aqui, que fala que os meninos perdidos eles vão envelhecendo, eles envelhecem normalmente. Aí tem um menino perdido que ele já está quase com 18 anos, ele já é quase um adulto. E é quase como se ele ficou adulto, ele é expulso dos meninos perdidos. Porque, assim, não, você não é mais um menino perdido, você é um adulto. E a revolta do cara é que ele não quer ser adulto por nada. Só que isso não tem, tá? Isso é um filme, eu não sei se ele é canônico, que é o Peter Pan adulto, grande, médico, com medo de altura, que tem medo de voar. É muito bizarro. Mas a parte interessante disso é que Peter Pan tem em várias coisas, em várias situações. Mas vamos dar uma explicação interessante sobre o que seria, afinal de contas, a Terra do Nunca. A Terra do Nunca, ela já foi apresentada até como sendo o centro do universo, que o nosso universo ele tem um formato de infinito, e no ponto central desse infinito teria uma Terra onde o tempo não passa, que ela é literalmente um meio. A partir do infinito foi por causa daquele relógio do tempo, de areia. Aí basicamente como se fosse o tempo central, é como se o tempo passasse daqui para cá, mas esse ponto não tivesse modificação. É uma terra mágica, mística, considerada como a terra das fadas. Aí já entra outras mitologias por trás, que você tem a própria Avalon, que é considerada a terra das fadas, né, do Siri, nesse caso por causa da mitologia celta. Aí você pega o seguinte, a segunda estrela à direita e segue eternamente até chegar na Terra do Nunca. Tem uma treta assim que é o caminho para eles chegarem lá. Só que o que chegamos à conclusão sobre o que é a Terra do Nunca? Primeiro, ela tem uma ligação muito forte com o Peter. A Terra, o local em si, tem uma ligação muito forte com o Peter Pan. Muito. Outra coisa, é uma terra que tem fadas, sereias, então é uma terra mística, tem uma magia por detrás disso e essa magia, por algum motivo, ela é ligada ao Peter Pan. E temos a Tinkerbell, a fadinha linda e maravilhosa, que é a grande amiga do Peter. Eu fiz um estudo há um tempo atrás sobre o filme do Peter Pan do Kaique Brito, não esse que eu estou falando agora. Basicamente nesse filme acontece uma coisa super interessante, ela é muito legal, que é mais ou menos o seguinte. A gente faz um parâmetro entre os personagens. Você pega o Peter e o Gancho, a Sininho e a Wendy. Eu fiz um parâmetro psicológico em cima deles no seguinte sentido. O Peter e o Gancho eles são inimigos eternos, mas eles sempre estão brincando.
Tudo bem que tem filme que fala que até a lágrima do gancho é venenosa. E que eles falam, esse do Kaique Brito, ele fala que se você fala. Ele fala que se você fala, ficou confuso. Vamos tentar de novo isso aí. Ele fala o seguinte: quando você fala que você não acredita em fadas, uma fada morre. Aí tem uma cena bonitinha. Que o gancho fala com a Sininho, eu não acredito em fadas, ela morre. Aí o Peter fica, eu acredito em fadas, acredito. Aí os meninos perdidos começam a falar, os piratas começam a falar. Eu vi esse filme no cinema e o cinema começou a falar. É muito legal. Aí a Sininho volta, aquela coisa toda, algumas fadas voltam. Isso é bem interessante. Mas qual que é a parte legal disso? Uma terra mística e mágica que tem referências até a outras culturas por causa das fadas, sereias e afins, e o psicológico. Peter, a criança, que não quer crescer, quer brincar, quer se divertir. Tanto que existe uma síndrome que fala síndrome de Peter Pan. O Capitão Gancho, ele continua brincando com o Peter. Você vê o tempo todo, eles estão brincando, os dois estão rindo. Eles se divertem com aquilo. É quase como se o adulto estivesse dando uma pincelada de tempo no tempo de criança. Ele relembrando como era ser criança. Tudo bem que tem aquela coisa, um quer matar o outro. Mas, ao que dá a entender, é como se um fosse o espelho do outro. O Peter fosse, no fim das contas, eu vou fazer uma explosão de cabeça aqui agora, o Gancho, no futuro. É como se o Peter representasse a inocência, a vontade de brincar, de se divertir, de ser criança. E, por outro lado, o Gancho é aquela coisa de, tá, é legal ser criança, é bom ser criança, é importante você ser criança. Só que você tem que crescer. Crescer é uma aventura. Tanto que, normalmente, em todos os filmes do Peter, tem a coisa de que ele fala, crescer seria uma grande aventura, crescer seria uma grande aventura. Só que a grande aventura é que ele nunca quer viver. É uma criança que adora aventuras, que tem uma excelente imaginação, que é assim, a criança perfeita. Eu falo no sentido imaginativo, de histórias, de fantasia. E ele não quer crescer. O Gancho, por outro lado, brinca, ri, se diverte com a criança, ou com a criança interior. Mas ele fala com o Peter, vamos crescer, vamos desenvolver, a viver é uma grande aventura. Então viva. E ele não quer. Por outro lado, nós temos a Sininho, que é aquela que influencia. Não, vamos lá, vamos brincar direto, vamos... Não cresce não, continua brincando, vamos voar, viver entre as fadas, as sereias e afins, e traz sempre uma nova brincadeira, sempre está brincando com o Peter. Por outro lado, tem o Andy, que é uma paixão da vida do Peter. Ele traz ela para a Terra do Nunca, só que ela já é aquela pessoa mais responsável. Ela sabe que tem que crescer. Ela sabe que é importante ele crescer, é importante ele ter desenvolvimento, ele sair da fase da infância. Tipo, as brincadeiras de infância são legais, mas viveram uma grande aventura. Vem viver essa grande aventura comigo. Em alguns dos filmes e na própria história da Disney, a Wendy volta para a Inglaterra e o Peter fica na Terra do Nunca. Ele visita ela algumas vezes. Tanto que esse filme antigo que eu falei com vocês, ele é muito legal, porque ele vai visitando ela, e visitando, até o ponto que a Wendy ela envelhece. E quando ele chega na cama, que era da Wendy, para poder conversar com ela, e ele assusta, porque ela, infantil, né, ela criança, ele vê ela do lado, ela já tá velha, aquela na realidade é a neta da Wendy. E ele desiste de voltar para a Terra do Nunca, porque ele... Como é que fala? Ele desiste da Terra do Nunca para poder ficar com a neta da Wendy. Ele casa com ela, ele tem filhos, aquela coisa toda, e o background disso é o Gancho voltar, raptar os filhos do Peter, que tem um filho dele, inclusive, que não quer crescer, que não gosta dele, aquela coisa toda, porque ele é aquele adulto chato. Aí ele tem que ir para a Terra do Nunca salvar os filhos. Então, ok. Vamos ao filme que eu vou falar. Tem 14 minutos que eu dei um recado, eu estou contando sobre mitologia, sobre assuntos psicológicos, sobre tanta coisa. Mas vamos a esse filme. Nesse filme é apresentado um Peter com uma coisa que eu vou fazer assim e voltar, vocês não vão ver porque eu vou editar essa parte.
Para vocês eu fiz assim, ó. E voltei. Eu quero apresentar para vocês a seguinte situação. Por trás do mito do Peter, nesse filme ele apresenta uma coisa muito bacana. Peter é um menino, ele foi deixado pela mãe dele no orfanato com um pano. Uma coisinha pequenininha no pescoço, que é isso aqui, ó. Só que, claro, essa não era a coisinha pequenininha no pescoço dele. Ele tinha aquilo que a gente aqui chama de flauta Pan. Quem não sabe, Pan é o deus das florestas e dos animais, assim como o deus do pânico. O grito de Pan, aquele grito que traz pânico para tudo que está em volta. Ele tem uma flautinha pequenininha no pescoço. Ele vai fazendo aquela coisa toda, tem um amigo dele que ele brinca, faz tudo. É a festinha da criança infantil. Só que ele vive no orfanato com uma freira meio sanguinária. Ela guarda comida, dá sua mingau para eles. E ele vai atrás da comida no momento que está tendo explosão e ele acha tesouro, ouro, aquela coisa toda. Você vê ela levantando uma bandeira pirata. É quase como se ela estivesse avisando aos piratas para ir buscar as crianças. De vez em quando eles vão buscando uma ou outra. Ela entrega crianças para os piratas, que não são os piratas do gancho nesse caso, em troca de ouro, em troca de riquezas e afins. Ela é bem sacana. Só que eles sequestram o Peter, um amigo dele fica. E o Peter tá com aquele pano pequenininho no pescoço, ninguém liga para aquilo e ok, problema resolvido. Somos apresentados ao Hugh Jackman como o Barba Negra. Todo mundo que entende ou que conhece sobre piratas já ouviu falar no Barba Negra em algum momento da existência. O Barba Negra é o grande vilão da Terra do Nunca. Ele tem uma mina onde ele está escavando aquilo que a gente chama de Picsum, o que é interessante e é uma outra referência à mitologia. Para a mitologia das fadas, você tem a forma de fada, que é aquela borboletinha pequenininha, brilhante, que a gente já conhece. Você tem a forma pixel, que é um pontinho de luz, que quando a fada está correndo de um lado para o outro, parece só um ponto de luz. É a forma pixel dela. E você tem a forma humana de uma fada, que é apresentada como uma criança, com aparência de até no máximo 12 anos, pequena, sem desenvolvimento físico, e por desenvolvimento físico eu estou falando do corpo, com o rosto infantil. Aí seria a ideia de uma fada em forma humana. Ok. O Peter, ele tá lá escavando, ele machucou a mão, aí somos apresentados a um gancho que pega um ganchinho assim e vai raspando na picareta dele para ele poder quebrar, porque eles estão atrás do Picsum. O Picsum, nesse caso, não é uma fada, porque as fadas, em tese, elas foram extintas. Tem uma caça do Barba Negra às fadas. Disso, eles entregam um metalzinho, que é o metal das fadas, na realidade é um cristal. Esse cristal é o Picsum. E o Barba Negra, ele quer muito isso. Só que dá treta com o Peter, porque ele acha, um cara toma dele e fala que achou, mente. O Peter fica revoltado, e quando ele fica revoltado, eles levam ele ao Barba Negra. Só que o Barba Negra, ele tem duas regras. Se você se comporta, você ganha coisas legais. Se você não se comporta, você morre. Ele dá um bicudo no Peter e fala com o Peter assim, tenha pensamentos felizes. O Peter cai, né, o famoso estou caindo da prancha, com a bizarrice de que os barcos voam, mas não se fala como, porque não se especifica como as crianças da Terra do Nunca, elas sempre chegam porque o Peter vai lá, busca o bebê e leva para a Terra do Nunca. Ele cresce até virar criança, até uns 5, 6, 7 anos e pronto, resolvido o problema. É sempre assim, por isso que são as crianças perdidas, as crianças que se perderam, que ninguém encontra, a Terra do Nunca acha e leva para lá. Ok, nesse caso, não explica por que os barcos voam. Nas histórias é por causa do pó de fada que eles jogam no barco, o barco levanta, aquela coisa toda. Beleza. Levando isso em consideração, ele chuta o Peter tá caindo e o Peter voa. E do nada, eu tô voando, eu vou. Pá, com o cara no chão. Só que qual que é o problema disso? O Barba Negra, ele apareceu na Terra do Nunca como um grande vilão. Ele quer muito o Picsum e você não sabe por quê. Mas existe uma lenda que fala sobre um menino, filho de uma fada com uma humana. Lá eles colocam fada. Para quem não sabe, o masculino de fada é silfo. Então é o filho de um silfo com uma humana, que era uma criança que tinha habilidade de voar, que ia lá para derrotar o Barba Negra.
O Barba Negra acha que o Peter é a criança dessa profecia e pergunta pra ele se ele quer matar o Barba Negra fala que não e o Barba Negra prende a criança. Levando todas essas situações em consideração, ele foge da mina junto com o Gancho à procura dos moradores da Terra do Nunca, que são aqueles que realmente moram lá. E é apresentado espécie de... como se fossem os índios locais, né? Eu esqueci o termo agora. Mas basicamente esses locais, eles são apresentados, eles têm o mito do Pan e eles explicam que o príncipe das fadas se encontrava direto com a mãe do Peter, que era a grande paixão do Barba Negra. E a isso acontecer, ele, para salvar ela, ele foi à forma humana e levou ela embora. Só que toda fada na forma humana, ela pode sobreviver 24 horas. Nessas 24 horas, eles se relacionaram, aquela coisa toda, e o Peter nasceu. Tipo, um momento, bate e volta, e o príncipe das fadas morreu. Então o Peter, ele tem parte da magia das fadas, o que explica por que a Terra do Nunca reage a ele sempre. E tudo na Terra do Nunca protege ele e reage a ele. Não só pelo Pan, né, pela flauta Pan, aquela coisa toda, mas por ele ser filho de uma fada, que é a grande representação de poder e magia dentro da Terra do Nunca. Levando tudo isso em consideração, nós temos todo o background. Temos o Gancho ajudando o Peter, mais a Tigrinha, que a gente já conhece das histórias, que é a princesa lá dos índios, aquela coisa toda, para poder ajudar o Peter a livrar a Terra do Nunca do Barba Negra. A parte linda e bacana desse filme é que o Peter fala: eu não sou a criança da profecia, mas minha mãe foi uma guerreira da Terra do Nunca, ela viveu aqui, meu pai viveu aqui, eu vou fazer de tudo para proteger o mundo deles. E esse pensamento faz ele ter a coragem para fazer as coisas todas. Aí é uma cena maravilhosa, porque ele tem um cabelinho na frente dele e ele tá assim olhando pro Barba Negra, porque o gancho cai. E o Barba Negra tá assim: vem cá, criança, eu sei que você não pode voar, vem cá. Ele abre as mãos e pula. Ao criar a coragem, ele desce, pega o gancho, leva para um lugar seguro e sai voando. No que ele sai voando, as fadas aparecem em volta dele. A Sininho já tinha se apresentado, ele falou que o nome dela era Sininho, que ele conseguia entender. E nisso, ele meio que faz o quê? Começa a girar as fadas em volta dele e o cabelo que ela todo pra frente, ele sobe e fica aquele cabelo que a gente já conhece espetado do Peter, como se ele tivesse mudado alguma coisa nele. Aí isso acontecer, ele começa a controlar as fadas. Tem uma hora muito engraçada que parece que ele vai jogar um poder. Porque as fadas têm o que a gente seria assim, luz de fada, que é tipo um pó, uma luzinha que elas jogam, que seria uma espécie de ataque delas. Ele pega e faz isso e vai juntando um tanto de fada na mão dele e ele joga. Aí vai as fadas voando. É muito legal. A cena é muito bonita. E ele luta com o... Como é que fala? Ele luta com o Barba Negra, aquela coisa toda, vence, problema resolvido, ele vai até a Inglaterra novamente. Chega até onde estão os outros meninos perdidos, que é o amigo dele no início do filme, e as outras crianças. Ele chega, mostra as crianças, né, eles seguram nas cordas para poder subir e ir pro barco, para ir embora para a Terra do Nunca. Então vai ser muito legal, porque ele tá parado no ar, um amigo dele assim: Peter, você não tem uma corda. Nós temos muito o que conversar, porque naquele momento ele já voa, ele já aceitou o lado fada dele. Eu achei muito interessante, as músicas são muito legais, as cenas são muito bacanas, a introdução a uma história por trás do Peter eu acho que é necessária. Eu não sei se a Disney lançou livros sobre isso, mas eu acho interessante. É importante você saber de onde veio. Afinal de contas, quem é Peter Pan? Aí coloca o filho de um silfo com uma humana. Quem é essa humana? Por que quando ele estava na Inglaterra, né, a Sininho pega ele e leva ele embora quando ele nasceu? Aí tem essa explicação toda, porque ele na realidade, ele é um meio humano, ele é uma criança que não cresce, porque ele chegou naquela idade limite que eu falei com vocês da forma humana das fadas. Então ele chegou nessa idade, ele não cresce mais do que isso, e ele desenvolve os poderes relacionados com a própria Terra do Nunca. Eu achei muito legal, muito bacana. Eu sempre achei muito falho aquela coisa de, é uma criança que estava num parque, o carrinho saiu andando magicamente do lado da mãe dele, a mãe dele não notou,
uma fada buscou e saiu uma criança voando pela Inglaterra. Não fez muito sentido. Agora fez, então assim, não sei se é canônico, mas é muito legal isso que eles fizeram. Então, ó, 10 de 10, vai assistir. É aquele programa infantil, mas é um filme que ele não é só infantil, ele é aquele filme bacana para você assistir em plena quarentena com sua família. Hoje é Dia dos Pais, então você que é pai, que tem uma criança em casa, novinha, e quer apresentar uma coisa que não seja aquela bagunça que a gente vê todos os dias na televisão e afins, senta com ele, abre a sua Netflix e vai assistir esse filme. Ele é o filme para o Dia dos Pais. É esse o motivo de eu ter assistido ele ontem e de eu estar gravando esse vídeo hoje. É o filme para o momento, para você sentar com seu filho, para você fazer ele gostar desse tipo de filme, você apresentar as outras versões do Peter Pan e você apresentar a parte bonita da Disney, a imaginação. A pior coisa que você, pai, pode fazer com seu filho é prender a imaginação dele. Se ele acha que ele está voando, deixa. Se ele acha que ele é um índio, um pirata, um cara do faroeste, não importa, deixa, brinque com seu filho, deixa ele ter imaginação. Isso é um momento extremamente importante para ele. Isso é um momento extremamente importante para você, porque você pode esquecer que quando seu filho tinha 4 ou 5 anos, ele era o Peter Pan e você o Capitão Gancho, e a mãe era Sininho ou o Wendy. Ele pode esquecer, você pode esquecer disso. Ele nunca vai esquecer que você parou um tempo para poder brincar com ele, beleza? Levando isso em consideração, era esse o aviso que eu tinha para poder falar. Curte, compartilha, se inscreve no canal. Não esqueçam de deixar o aviso se vocês querem aprender as 3 Masterclass que eu falei com vocês. É só colocar eu quero nessa publicação, se tiver no Facebook ou no vídeo no YouTube, beleza? Nota 10 de 10, o filme é maravilhoso. Tudo de bom para vocês, uma excelente semana e feliz Dia dos Pais a todos os pais que estão aí do outro lado, que fazem parte do meu grande público, ok? Até mais para vocês. Tchau, tchau!